Olá, sejam bem-vindos ao Resolvendo Dilemas. Obrigado por estarem acompanhando mais um programa com a gente. Então, só para reforçar, a gente está seguindo todos os protocolos do decreto municipal referente ao coronavírus. Então, a gente está com o distanciamento adequado e por isso que eu estou tirando a máscara. Estamos com álcool gel e seguindo todos os protocolos. A nossa convidada de hoje é a doutora Angélica Fiore, que veio falar um pouco sobre o direito e sobre uma outra profissão que é onde ela se encontrou. Angélica, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Fique à vontade se tu quiser tirar a máscara também para conversar com a gente. Então, conta um pouquinho pra gente quando o direito entrou na tua vida, porque a Angélica trabalhava numa empresa renomada aqui da cidade como advogada. Então, em que momento o direito entrou na tua vida? Olha, eu acho que foi desde criança, na verdade, isso do direito, porque eu lembro que a minha mãe pediu o que eu queria ser e eu dizia advogada. Eu não sei de onde eu tirei, mas enfim, sempre que ela me pedia, né, enfim, só aquilo de criança, queria ser astronauta, queria ser médico e eu queria ser advogada. Então, acho que foi uma coisa que sempre veio muito forte. E eu tenho aquilo da justiça, foi uma coisa que eu sempre gostei muito, então, assim que eu pude, enfim, né, consegui, fui direto pro direito, né. Ah, perfeito. E na questão da empresa, como é que era o dia a dia do profissional de direito? Porque a gente sabe que faz uma faculdade e não se tem a real noção do trabalho. Isso. Na verdade, eu trabalhava numa empresa aqui da cidade, bem conhecida, no departamento jurídico. Então, eu assessorava, fazia toda a área de consumidor. No último ano, me especializei em contratos também. Mas a gente não tem aquela vivência de fórum, de ir para audiências, né? O que se faz dentro da empresa, pelo menos o que eu fazia. Era toda aquela parte mais burocrática, né? Eu recebia o processo, montava a defesa, reunia a documentação, orientava os prepostos para audiência, mas nunca diretamente em fórum, enfim, a gente ficava por trás das câmeras, como se diz, né? Nós tínhamos muitos escritórios terceirizados, então toda essa parte, digamos, a linha de frente era com eles. Ah, perfeito, então. Então, para quem não sabe ainda, não conhece a Angélica, ela também se descobriu numa outra profissão. Quer contar um pouquinho pra gente, então, dessa outra profissão? Isso. Na verdade, a profissão que a Michi está falando é maquiadora. Eu comecei algum tempo atrás, por hobby mesmo, por estar estressada em virtude do trabalho, muita pressão, e eu estabeleci uma meta que eu faria um curso por ano, independente de ser na área de direito ou não. Eu já estava fazendo uma especialização em contratos, então eu decidi que eu ia fazer um outro curso fora. E surgiu, né, na oportunidade, foi o de maquiagem profissional. Uma coisa que eu nunca na vida tinha pensado em fazer, mas eu pensei, nossa, então, na pior das hipóteses, nunca mais eu vou precisar fazer uma maquiagem fora, eu vou me virar. E isso foi dando certo, porque eu precisava levar as modelos, né, para o curso, e aí eu levava amigas, levava, né, pessoas mais conhecidas, e elas começaram a ver o trabalho, gostaram, então elas me convidavam no final de semana se eu não queria fazer uma maquiagem para alguma festa, enfim. E assim foi, acabei me formando e elas começaram a gostar e começaram a pedir. E claro, né, foi uma porta que se abriu, então, né, eu abracei essa ideia. E era uma coisa que me dava muito prazer também, né? Digamos que não era aquela questão mais tensa como é no direito, né? Onde a gente tá sempre apagando fogo. Então, a energia é totalmente diferente. E aí foi surgindo, comecei a fazer as maquiagens. E aí surgiu, né, a oportunidade de dar aula em escolas profissionalizantes. Ai, que legal. E aí eu aceitei, eu disse, né, vamos lá também. Eu sei que capacidade para isso eu tinha, nunca tinha feito, né, mas eu pensei, nossa, se no direito, que eu considero muito mais difícil, eu consigo ir bem, então ali eu vou também, né. E aceitei, então comecei a dar aula em Garibaldi, em Carlos Barbosa, aí comecei a dar os meus cursos de automaquiagem em casa, e aí, esse ano, em virtude da pandemia, a gente ficou um pouquinho parado, então eu repaginei todo, fiz o meu estúdio
tá lindo, maravilhoso, e eu tô muito feliz com isso. Mas é importante a gente frisar, como eu já conheço a Angélica de mais tempo, eu acompanhei bastante desse processo de se descobrir também na maquiagem, né? Mas se puder comentar um pouquinho com a gente como é que foi a questão de programar, porque em nenhum momento foi feito, largou o direito para ficar na maquiagem, hoje tu concilia as duas profissões, né? Isso. Na verdade, como eu disse, começou como um hobby, um passatempo, né? Uma válvula de escape para o estresse. Então, eu percebi que no meu trabalho eu não estava feliz. Então, claro, a gente sabe que tem contas todo mês, então a gente sempre, digamos, não quer largar o certo pelo duvidoso, né? E eu não ganhava mal nessa empresa, já tinha atingido, digamos, que um patamar bom, né, dentro da empresa, trabalhava direto com o dono, então, para mim era uma coisa assim que, digamos, foi uma válvula de escape, mas começou a dar tão certo que eu comecei a ter como segunda opção. Mas, claro, eu acabei ficando muito doente, né, dentro dessa empresa, não foi só a razão disso, né, mas o estresse. Então, eu passei uma semana hospitalizada e quando eu saí do hospital, eu disse, eu não quero mais isso para mim. E claro, né, eu já tinha terminado o curso, vinha, né, várias... Eu tava trabalhando com Exato, a maquiagem com também, as duas coisas. Então, não foi do dia pra noite eu largar, né, vou pedir demissão para sair para fazer, né. Então, eu conciliava as duas coisas. Quando eu vi que realmente não dava mais, né, naquela empresa, eu disse, agora eu vou sair, eu decidi, né, eu vou embora, independente, né, a ideia não era largar o direito, mas, né, como a maquiagem estava dando muito certo, foi o que eu investi e deu certo e eu continuo não pretendo largar. Perfeito. E me diz uma coisa, como é que foi a questão da tua família e dos teus amigos quando tu comentou que tu queria também trabalhar com a maquiagem? Porque a gente sabe que tem todo o glamour do ser advogada, né? Do ter o doutora no nome, né? E a maquiagem tem todo o glamour também, mas não é reconhecida assim hoje, né? Foi bem complicado, assim. E às vezes eu digo que o maior preconceito vem da nossa família. Porque realmente, bom, tu me conhece, são bem poucas pessoas, assim, que eu realmente deixo opinar. Então, às vezes a gente não espera aquilo, né? O que me diziam, mas tu não pode largar o direito para fazer isso. Gente, eu não vou largar o direito, né? É uma coisa que eu vou acrescentar, né, nas minhas atividades. E aí tem aquilo, né? Hoje o advogado tem status, mas nem sempre é tudo isso. Tu tem que ver, não é o meu caso. Eu gosto muito, né? Continuo advogando para mim agora, né? Não para uma empresa, mas a gente não precisa largar uma coisa para fazer outra. Então, tem como conciliar, sempre. Né? E eu gosto de dizer, nós somos mulheres, nós conseguimos conciliar. Não é a questão de ser feminista ou não, é realmente uma realidade. A mulher, porque tem que ser dona de casa, tem que ser empreendedora, tem que ser estudante, porque a gente não para. Então, é uma coisa que a gente consegue conciliar. E aí, com o passar do tempo, eles foram vendo que sim, estava dando certo, que é uma coisa que não me deu prejuízo, que me fazia feliz, porque eu não tive mais uma enxaqueca depois que eu saí da empresa. Então, eu me vejo como outra pessoa, e as pessoas que me viam antes e conheciam diziam, nossa, essa é a nova Angélica. Uhum. E aí que eu vejo que eu tô satisfeita com o que eu faço e aquela questão, né? Tudo tem que ter planejamento, não dá para largar, né? A vida de um dia para o outro e decidir, não, eu vou fazer. Tudo tem que ter estrutura. E para mim deu muito certo. Então era um momento que eu não estava feliz no trabalho, mas veio, né? Tão bem que eu disse, olha, acho que é para ser isso, apostei na maquiagem e deu muito certo. Não, e até na situação que a gente tá agora, da questão de pandemia, né, de o quanto elevar a autoestima, né, o quanto uma maquiagem, tu saber, principalmente os cursos que tu dá de automaquiagem, tu saber se maquiar em casa, porque a gente sempre comenta que, ok, um make daqui a pouco mais específico para uma festa, tu vai procurar um profissional para fazer, até pra te sentir mais segura e tal.
mas o do dia a dia, ir pra frente do espelho e se achar linda. Porque tudo bem, a gente é linda sem maquiagem, né? Nós temos que ter essa noção de que somos lindas sem maquiagem. Mas se a gente gosta de se maquiar e se sente melhor ainda, não tem por que não, né? Não. E o que eu mais vi agora com essa pandemia foi uma coisa que eu pensei agora, nossa, foi, né, todo o meu público, mas não. O que eu notei, claro, os eventos foram cancelados, então automaticamente as maquiagens que estavam programadas, né, foram desmarcadas também. Mas em compensação, os cursos de automaquiagem, eu tô tendo um grande movimento, porque o que eu notei, as pessoas estão em casa, né, as mulheres estão em casa, e uma coisa que eu pensei, agora não vai ser a prioridade delas, mas estou muito feliz, sim, está sendo a prioridade delas. Elas estão se olhando e estão buscando. O que eu percebi, elas chegam sempre receosas, elas vêm, né, a maioria não sabe como fazer, usa uma outra coisa, mas de forma errada. Então, que a ideia do curso é realmente ensinar a usar. Então, lá pelo meio do curso, elas se largam. Elas colocam para fora aquilo, sabe? Então, elas saem animadas, saem sempre lindas, né? Que é a ideia. Então, isso de trabalhar com energia também é muito bom, porque elas sempre chegam ali e vão sair melhores do que chegaram. Então, porque elas estão lindas, estão plenas, né? E é como eu digo, treinem em casa, façam, não é só para os outros, a gente tem que estar bem com a gente, né? E de certa forma, quando a gente põe uma maquiagem no rosto, a gente se impõe também. Então as outras pessoas nos tratam diferente também. Não deveria ser assim, mas o que eu vejo realmente empodera as mulheres. As mulheres se sentem empoderadas com a maquiagem. Então usem e abusem. Outra coisa também que eu vejo, que eu sempre tive o hábito de usar, nem que fosse um lápis de olho, né? Na época, graças a Deus, da minha adolescência, eu sempre usei muito maquiagem. E não existe alguém que não sirva pra maquiagem, né? Não. É uma questão de treino e não precisa gastar horrores. As pessoas têm uma visão um pouco distorcida da quantidade de coisas que precisa ter, ou mesmo de como aplicar. Mas não existe um tabu nisso, né? Não. É claro, é tudo a questão que às vezes, né, a pessoa realmente não sabe para que serve e tá usando de forma que não seja tão correta, daqui a pouco acaba prejudicando a pele, enfim. Mas não existe isso. E aí eu não gosto, e assim, eu xingo as minhas meninas quando elas chegam e dizem: ai, me deixa bonita porque eu não tenho nada bonito. Não existe isso, tá? Todas nós temos alguma coisa que gostamos. Não gosta do teu olho, ou do teu nariz, ou sei lá, do queixo, ou a minha boca é bonita. Sempre tem uma parte do rosto que a gente gosta mais. Então, o que a gente faz? A gente evidencia isso na maquiagem. Não é aquela questão que ainda se tem o preconceito, nossa, vai se rebocar. Não, não é assim. A maquiagem tá para embelezar. Então, a gente não faz uma plástica com a maquiagem. A gente ressalta os pontos positivos e dá uma escondidinha nos negativos que a gente não gosta. Mas, assim, o que eu vejo, assim, é o maior problema das mulheres que tem essa questão é a baixa autoestima, né? E a maquiagem ajuda muito com isso pra elevar. E realmente ajuda muito. E até a questão que hoje as maquiagens em si são muito mais acessíveis, tanto em valores quanto em disponibilidade no mercado, né? Isso, exato. Hoje a gente consegue comprar pela internet com maior facilidade do mundo, né? Então, o que eu digo, claro, é outra coisa tu ir na loja, tem os provadores, a gente gosta de testar, mas hoje tem muita maquiagem de linha profissional já com preço muito acessível. Então, não é a desculpa, nossa, eu não consigo comprar uma maquiagem importada, enfim, não precisa. Hoje tem linhas nacionais que são muito boas por um valor bem acessível. Perfeito, então. Antes a gente também estava comentando um pouco antes de entrar ao ar aqui, a gente começar a gravação, que hoje tu também trabalha com o direito, mas trabalha em casa, reforçando um pouco o que tu já comentou aqui na entrevista. Então hoje, o que a doutora Angélica atende? Que segmentos tu tá atendendo hoje trabalhando em casa? Isso, hoje eu atendo na área civil, né, consumidor, família, sucessões. Estou adentrando no previdenciário também, mas sempre foi a minha paixão, né, a área civil. Trabalhista também alguma coisinha,
o que eu não faço, né? A área criminal, nunca... Eu sempre amei estudar, mas realmente não é a área da atuação que eu escolhi. Então, hoje o que eu faço é mais essa área civil, né? De processos, de assessoria jurídica também. Então, mas na área civil, contratos, consumidor, toda essa área mais, digamos assim, não tão maçante, como eu costumo dizer, para mim, a área criminal um pouco pesada demais, né? Por questões pessoais, então, claro, adoro estudar, né? Respeito quem trabalha, mas eu não gosto muito dessa área. Então, eu me mantive mais na área trabalhista, civil, consumidor, e como eu disse agora, estou adentrando no previdenciário. Perfeito. E como é que é o home office? Como é que como é que é a tua rotina durante o dia conciliando as duas profissões? Isso, na verdade, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Porque, como eu digo, quando a gente está feliz com o que faz, a gente não trabalha. E eu notei que realmente estava maçante no meu trabalho, na minha empresa. Numa segunda de manhã, quando eu cheguei, larguei minhas coisas na mesa e a primeira coisa que eu fiz foi... e dei aquela suspirada. E um colega, e eu não percebi, e um colega me disse... Tu tá enchendo balão de manhã cedo na segunda? E aí eu pensei, né? Quando chega o domingo de noite já te dá uma angústia, não é a coisa certa pra gente. E aí que eu vi que não é a questão do direito, né? Porque agora eu me sinto muito bem fazendo isso. Então eu consigo conciliar. Como eu trabalho em casa, tenho o meu espaço tanto, né, para a área do direito como para a maquiagem, eu consigo conciliar os horários. Então, eu consigo fazer os atendimentos, tanto de maquiagem como os atendimentos jurídicos, né? E o que eu mais gosto, né, e o que eu digo é que tu tá dentro da tua casa, né, no teu espaço, trabalhando para ti, né? Digamos que o lucro é teu, mas também aquela sensação de gratidão quando elas saem maravilhosas é teu também, o mérito é teu, né? Uhum. Que às vezes quando tu trabalha por uma corporação, não se nota tanto o trabalho, né? Digamos, o teu nome não é tão visto, né? Por mais que tu faça o trabalho. E ali tem aquela gratidão direta, né? Então isso também me enche muito de alegria. E realmente, a gente consegue conciliar, sim. Tanto que no início meu marido, ele me disse, mas Angélica, tu sempre me disse que tu não ia trabalhar no final de semana. E agora chega sábado de tarde e tu tá fazendo maquiagem. E eu digo, mas é pra mim. É a minha alegria, né? Eu disse, é dentro do meu espaço e eu disse, é uma coisa que me dá prazer. Então, pra mim, não é trabalho. Não, e tu sabe que foi bem importante isso que tu comentou, de não ser o direito, e sim ser o ambiente que tu estava no momento que estava. Eu passei por uma crise bem parecida, para quem não sabe, eu sou designer gráfica de formação, e eu passei por uma crise muito parecida, que eu cheguei a um ponto que eu queria largar o design. Então, até na época foi a Pérola que me disse, pera, tu quer largar o design? Tu quer largar a empresa que tu tá? Ou o nicho de atuação que tu tá? Porque tanto o direito quanto o design, eles abrem um leque. Exato. Então, se você está passando por um momento assim, para analisar. Será que realmente é a profissão? Será que é o ambiente que você tá? Ou o ramo de atuação da sua profissão, né? Então é bom essa análise também, importante que tu comentou sobre isso. Exato, porque às vezes a gente pensa, isso não é pra mim. Só que às vezes é o ambiente, a gente não percebe, a gente se acomoda, é uma coisa que eu sempre oriento, não se acomodem. Eu estava acomodada ao ponto de ficar doente. E aí eu disse, não, pra mim chega. Botei a pedra e disse, pra mim não serve mais. Então não se acomodem por ser cômodo, por ter medo do novo. A gente tem medo do desconhecido. Mas pra mim foi a melhor coisa, né, ter feito isso. Então, e eu descobri o que não é a questão de eu não gostar do direito. É realmente... E eu adorava as pessoas que trabalhavam comigo. Adorava o meu trabalho, mas naquele contexto todo não estava mais dando certo. Não tá te fazendo bem. E né? eu digo, e repito, e afirmo, a gente tem um prazo de validade em todo lugar. A gente precisa se renovar. Então, não tenham medo, né? A gente consegue sim. Planejem, né? Acho que o fato é planejar. Planejamento. Né? Precisa tomar uma atitude diferente,
o que eu posso começar a fazer, né? Isso. Pequenas atitudes que eu posso começar a fazer para chegar naquela meta no final, né? A minha dica é não troquem, né, os pés pelas mãos. Porque aí vai dar problema e aí vocês vão me dizer, nossa, pra mim não deu certo. Mas existe a questão de planejamento, né? Não se larga um trabalho, né? Por exemplo, eu estava há anos já trabalhando, né? Não se sai do dia pra noite. Então, tem que ter um planejamento, a gente tem que ter a cabeça no lugar. Mas é como eu sempre falo, a gente não é uma árvore para ter que ficar, né? Nasceu ali, tem que ficar ali. E o quanto é importante a gente tá, né? Que nem tu falou, não se acomodar e buscar. Isso eleva a autoestima também, né? A gente comenta bastante que a maquiagem eleva a autoestima, mas o tu estar buscando, tu ter sempre objetivos novos, também eleva a autoestima, né? E isso é muito de perfil, por exemplo. Eu gosto bastante de desafios, né? Então, às vezes a pessoa, né, não gosta tanto, mas tem que ter em mente que não vai dar um passo tão grande, mas, sabe, não ficar parado já é, né, já é um caminho. Então, eu sempre, quando me pedem uma opinião, eu falo, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. E, claro, foi uma coisa que quem me conhece, né, de anos, jamais iria dizer que eu ia começar a fazer. Uhum. E deu tão certo que pra mim já é a minha segunda atividade. E quem sabe, né, se torna a primeira. Porque é como eu falo, a gente nunca sabe o dia da manhã. Uhum. Então agora eu tô conciliando, claro que em virtude dessa pandemia tudo diminuiu, né? Os fóruns, os processos estão praticamente parados, então os eventos também, então são duas áreas, mas mesmo assim tô conseguindo, digamos, ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Então é a melhor coisa, eu não quero ficar milionária, não é o meu sonho é viver bem e ser feliz no que eu tô fazendo. Então, posso até parecer um pouco egoísta, né, considerando agora todo o momento que a gente tá passando, mas eu nunca estive tão bem na minha vida. Quem me conhece sabe que realmente eu estou numa fase maravilhosa. Não, e realmente a pandemia teve todo, claro, a gente não desmerece, foi muito impactante negativamente, a gente tem toda essa noção, mas também serviu muito para uma análise, né? Uma autoanálise, acalmar um pouco os ânimos, né? Para conseguir também encontrar o que a gente quer, o que a gente não quer, conversar um pouco mais com a família, ter um pouco mais de tempo com a família. Exatamente. E o que eu digo é que a gente tem que olhar para dentro, né? Não adianta pedir pro marido, pro filho, pro pai, o que tu acha? Claro que a opinião é importante, né? A gente sempre vai considerar, mas ninguém se conhece melhor que a gente mesmo. Sim. Então, eu decidi e eu disse sim. Porque às vezes as pessoas não fazem por mal, mas elas te desestimulam, né? Então, a gente tem que tirar aquela vontade. E a mesma dica que eu também dou agora para as mulheres, né, que estão mais em casa, trabalhando de casa ou precisam ficar em casa, às vezes são grupo de risco. Não deixem de fazer a unha, de fazer a maquiagem, de tirar a sobrancelha. Claro, vocês não vão me estragar, né, gente? Porque eu sou designer de sobrancelhas também, eu xingo vocês. Mas se cuidem, né? Se amem mesmo estando em casa. Não é porque ninguém vai ver, a gente se vê todo dia. A gente tem espelho em tudo que é lugar, passa perto do carro, a gente se olha. Uhum. Então a gente precisa, para o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, cuidar da gente. Perfeito, então já estamos indo para o final da nossa entrevista. Então, gostaria de que tu deixasse um recado final para todas as mulheres que estão aí em casa nos assistindo e também para os rapazes. Porque essa questão de ter uma outra profissão acontece em qualquer, né? Em qualquer ambiente, em qualquer profissão. Meu conselho, uma opinião, não se acomodem. A gente consegue fazer, sim, 2 coisas, 3, 4 ao mesmo tempo. A gente pode. É só ter perseverança, né? Foco, porque a gente precisa, né? A gente tem que perseverar. Nem sempre as coisas vão ser fáceis de início, então vai chegar aquele momento que tu vai pensar, nossa, será? Eu vou desistir? Não desistam. Com perseverança a gente consegue sim. E fé, com certeza precisa um pouquinho. A gente sabe da nossa capacidade e é um outro sentimento quando a gente vê que realmente está dando certo. E eu desejo para todas as pessoas isso.
trabalhem com o que faz vocês felizes e vocês não vão trabalhar, vai ser um prazer. Perfeito. Angie, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço. E quem quiser, as maquiagens da Angie são incríveis. Ela, como advogada, também eu super recomendo, que já tive a oportunidade de precisar dos trabalhos dela. E então, Angie, estamos sempre à disposição. Se tu quiser vir uma outra oportunidade para algum outro assunto mais específico de make, será sempre muito bem-vinda. Eu muito que agradeço. Muito obrigada. E, gente, eu agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço por terem acompanhado a gente. Sugiram pautas, como vocês sabem, eu também estou iniciando, estou numa outra profissão também, que é de apresentadora, estou iniciando. Então, sugiram pautas, é sempre muito importante a opinião, a sugestão de vocês e também as críticas se vierem. Muito obrigada e até o próximo Resolvendo Dilemas.